a língua portuguesa é tão versátil que em qualquer nicho que ela estiver, né, ela pode estar inserida em vários contextos que ela sempre vai render um bom assunto. Né? Então, por favor, se apresente, né? Sim. Me diga como surgiu, né? Porque assim, quando eu tinha criança, eu via com a piranha que eu ia ser piloto de avião. Aí, depois jogador de futebol. Mas na verdade eu sempre quis ser músico e fiz a minha faculdade de música. Eu consegui realizar um sonho de criança que era ser músico. Isso que quero que você se apresente e diga de onde veio essa vontade de ser professora de língua portuguesa. Eu acho que eu já nasci querendo ser professora, porque eu cresci nesse meio. Minha mãe era diretora de escola em 15 anos, dedicando a sala de aula, e eu amo muito. Depois fiz uma pós em neurociência pedagógica. Leitura hoje deve ser uma coisa muito difícil, né? Porque as pessoas não querem ler. Sim. Né? Todo mundo tem preguiça de ler. Por isso que vídeos viralizam tanto. A língua portuguesa sempre foi o meu calcanhar de Aquiles. Sempre. Eu tenho muita dificuldade com o português. Eu costumo dizer para os meus alunos que quanto maior é o seu período, a frase, né? Sim. Maior vai ser a probabilidade de erros. Está falando de vírgula, né? Parece que hoje em dia a pontuação foi esquecida. A gente acompanha há algum tempo, né? Na rede social, adoro seus vídeos. Mas, assim, eu vejo que tem cada coisa ali que você coloca que até eu fico assim, ai, gente, será que eu já fiz isso de errado? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E esse podcast, vocês já sabem, tem a missão de desmistificar o cartório. Desmistificar é fazer as pessoas gostarem do cartório, a grosso modo. E esse podcast é para quem? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem acha que sabe alguma coisa do cartório. Pois é. E para você que sabe muito de cartório, escrevente, tabelião, a Docma, ela traz um sistema que integra você ao seu cliente, né? Acabando com aquela ansiedade, daquela troca de documentação, via WhatsApp. E o que mais a Docma faz? A Docma vai te ajudar a te dar um atendimento personalizado para o seu cliente. De uma forma segura, com a lei de proteção de dados, e muito rápida, em que toda a sua equipe vai receber toda a documentação. E a resposta vai para ele muito mais rápido. Isso é muito legal. Vamos dizer que você está viajando, não pode responder aquele cliente, mas você tem lá um funcionário que trabalha com você, né, uma equipe. Eles podem suprir essa sua demanda e você viajar, tirar férias tranquilamente. E nesse mês de novembro, a Docma está com uma promoção de 50% nos 2 primeiros meses de desconto, né, da adesão. E também tem o nosso cupom, o Casal Notarial 10. Então, você que precisa de um serviço desse de excelência, e como ela disse, por causa da LGPD, que é muito importante, a Docma faz isso com tranquilidade para você. Passando... Temos também a nossa construtora querida, o nosso primeiro parceiro aqui no canal, a BPWL, que é uma construtora que trabalha com construção, é claro, e incorporação desde 2006 em Teresópolis. Então, eles fazem uma construção com tanta excelência que a gente costuma dizer que eles não entregam só um apartamento, eles realizam um sonho. Já estaremos aí fazendo uma visita e gravando um vídeo com vocês, para a gente poder divulgar mais esse trabalho. E as novidades que vêm por aí para o ano de 2025. Sem mais delongas, e antes de começar o nosso podcast aqui, a nossa entrevista hoje super especial, temos sempre a lembrança do nosso convidado, né? Porque a pessoa se dispõe a vir aqui para a agenda dela com tanto carinho. O mais difícil é conseguir conciliar as agendas. No mínimo... Ai, que lindo. E imagina para uma professora, já vou dar um spoiler. Que lindo, isso vai ser muito funcional. Nossa, vou usar muito, adorei. Ainda mais com a logomarca aqui de vocês. Adorei, obrigada. É um prazer estar aqui hoje. Assim, ainda mais para falar sobre língua portuguesa, né? Que é um assunto que eu amo também. E nesse meio tão específico que é o meio jurídico. Então, estou muito feliz. Eu costumo dizer que a língua portuguesa é tão versátil que em qualquer nicho que ela estiver, né? Ela pode estar inserida em vários contextos que ela sempre vai render um bom assunto. Né? Então, por favor, se apresente, né? Sim. Me diga
como surgiu, né? Porque assim, quando eu tinha criança, Sim. eu via Top Gun, eu queria ser piloto de avião. Aí, depois jogador de futebol. Mas, na verdade, eu sempre quis ser músico. E Sim. fiz a minha faculdade de música. Eu consegui realizar um sonho de criança, que era ser músico. Isso que... Quero que você se apresente e diga de onde Sim. veio essa vontade de ser Eu acho que eu já professora de nasci. língua portuguesa, Eu acho que né? eu já nasci querendo ser professora, porque eu cresci nesse meio, minha mãe era diretora de escola, então vivia na secretaria, ajudando. Então, sempre falei, o que você quer ser, Raíssa? Professora. Ou professora ou jornalista. Porque a jornalista já estava nessa vontade da escrita, que eu sempre amei escrever, sempre escrevia, assim... Nesses concursos, né, de escola, sempre participei. E, assim, então sempre quis ser professora. E o mundo das letras, assim, caiu na minha vida. Eu sempre gostei muito de ler também. Então, assim, juntei a questão de ser professora com língua portuguesa, que também era uma paixão, e estou aí, 15 anos, dedicando à sala de aula, e eu amo muito. Depois fiz uma pós em neurociência pedagógica também, que é que eu me apaixonei também pela neurociência. Então, assim, são duas paixões. Dar aula, ler e levar as minhas leituras para a sala de aula também. Então, eu adoro fazer isso. Não, e eu acho que tem tudo a ver, né? Neurociência com Sim. língua. Sim, aquisição da linguagem, né? né? Os mecanismos que o cérebro faz para adquirir uma nova língua. Ou não só a linguagem, né? Mas qualquer aprendizado que a gente faz, essas nossas sinapses. Então, assim, eu sou muito apaixonada por esse tema também. E leitura hoje deve ser uma coisa muito difícil, né? Porque Sim. as pessoas não querem ler, Sim. né? Todo mundo tem preguiça de ler. Por isso que vídeos Não. viralizam tanto. Sim. As pessoas não querem ver um vídeo de 2 minutos. Sim. E o perigo é esses vídeos que são os shorts, né? É. Os curtos, porque vai emendando um no outro e a criança acaba não conseguindo estabelecer uma noção de início, meio e fim. E aí, Pois quando é. vai ver um filme de 1 hora, de 2 horas, não dá Não conta de ver. aguenta. Verdade. Não Muito aguenta. menos ler um livro. Isso aí, exatamente. Por isso que eu falo sempre assim, em casa, a questão do exemplo, né? Dos pais serem exemplo. É muito importante também para A língua portuguesa sempre foi o meu calcanhar de Aquiles. Sempre. Eu tenho muita dificuldade com o português. No momento da minha vida, eu achei até que eu era dislexo. Não, tô falando sério. Mas o que eu estava até falando quando eu estava subindo, quando eu era criança, no primário, não chamava língua portuguesa. Era comunicação. Ah, É sim. verdade. Língua virou língua portuguesa a partir da 5ª série, que hoje é o 6º ano. Sim. Mas era comunicação. Mas eu acho que nessa fase da vida, eu acho que é muito mais importante se chamar comunicação do que a língua portuguesa. É porque a língua portuguesa está dividida, né? Na parte gramatical e na parte comunicativa. Também as variações linguísticas e tudo mais. Mas, agora com a internet, eu vejo muito... Tem haters, né? Que sempre falam assim, o importante é comunicar. Porque como eu divulgo regras gramaticais, as pessoas chegam, o importante é comunicar, o importante é comunicar. Eu concordo em parte, né? Sim. Porque realmente, se alguém chega no cartório para vocês e fala, olha, eu quero abrir uma firma... Independentemente se essa pessoa concordar, ter uma concordância verbal, nominal, se ferrar, ela vai conseguir o objetivo dela, que é abrir a firma. Sim. Sim. Então, depende da situação comunicativa. Porque se a pessoa estiver numa situação comunicativa que ela precisa te convencer que aquela vaga de emprego é sua, precisa ser sua, você precisa mostrar para aquela pessoa, através também, por meio do seu... Né, do seu falar, de que você está apto para aquela vaga. Então, numa situação de repente, entrevista de emprego, num lugar mais formal, você vai estar sendo avaliado, sim, pela sua fala e pela sua comunicação. Então, né? eu vou tocar num ponto bem importante pelo que você falou. Sim. Você vê que no concurso, né, a maioria, mas eu vou falar especificamente do concurso do cartório, Sim. você tem a parte escrita, a fase escrita e a fase oral. E as pessoas não se preocupam com essas duas fases, só se preocupam com o conteúdo. Então, no próprio concurso, quando você está fazendo a fase escrita, eles estão avaliando como você
se expressa de uma forma correta na sua escrita. Sim. E na prova oral, é como você consegue comunicar todo aquele seu conhecimento, que são as duas coisas mais importantes que você vai fazer quando você assume um cartório. Sim, né? sim. Olha como é importante. E aí que tem que adaptar, né? A linguagem que você fala em casa não vai ser a mesma linguagem que você vai falar, né? Nessa situação de teste, né? É uma situação realmente que o falante, ele precisa saber distinguir, né? É lógico que eu sou professora, mas eu não vou falar da forma na minha sala de aula como eu falo em casa, né? A gente tem que saber adaptar a linguagem, mas estar preparado para situações de teste, é aí que a língua portuguesa te coloca como um teste mesmo. Nossa, aqui eu tô sendo testado. Será que eu vou conseguir, assim, sabe, suprir a expectativa de quem tá me ouvindo, né? E aí, quando a gente fala... quando a gente já falou aqui sobre consultoria de imagem. Sim. E é como você vai estar se aparentando para o trabalho. É o que você... Complementando também o que você está falando. Sim. Você vai para o trabalho com uma determinada aparência, né? Não é como você está em casa, você não vai de chinelo. E a mesma coisa, você não vai falar no trabalho como você fala em casa, que você acabou de falar. Sim. Então, é um conjunto de coisas quando você se propõe a trabalhar, né? A atender o próximo, a ajudar as pessoas. Sim, né? sim. Comunicação, você está falando, é importante se comunicar, desde que o receptor entenda a mensagem. As pessoas colocam comentários, às vezes, em vídeos nossos, que, sinceramente, às vezes, a gente não responde porque eu não entendo. Sim, Não, e não é só por causa de pontuação e vírgula. Não, assim... as pessoas hoje, elas transpassam para o papel a maneira que elas falam. Sim. Tipo, suprimindo palavras, ou então tentando escrever numa velocidade do pensamento dela que fica impossível assim, entender. Eu não entendo nada. Eu costumo dizer para os meus alunos que quanto maior é o seu período, a frase, né? Sim. Maior vai ser a probabilidade de erros, né? Porque você vai colocar muitas orações ali, muitos verbos. Pode ser que precise de uma vírgula, pode ser que gere uma ambiguidade. Então, você construir frases curtas, objetivas e claras é o ponto-chave para você se livrar da ambiguidade e da má interpretação de quem pode estar lendo aquele recado, né, aquele... Você está falando de vírgula, né? Parece que hoje em dia a pontuação foi esquecida. Principalmente na internet, né? Na internet, em e-mails, às vezes. WhatsApp também. Tem os clientes, no cartório tem vários tipos de clientes. Mas tem um cliente em especial que é o mais porquê. Aí o mais porquê, assim, é um negócio que irrita, assim, mais porquê. Você tem que trazer essa documentação. Mas por quê? Você tem que trazer esse documento. Mas por quê? O ato custa tanto. Mas por quê? Mas por quê? Eu não sei se chega a soar até estranho esse mais porquê. Tá certo, mais porquê? Que é o mais é o conectivo, né? Sabe qual é o problema? Eu sempre falo isso na área da educação e de vocês também. Quando vamos ao médico, ninguém pergunta pro médico, mas por que esse remédio? Ninguém pergunta. Então, na área da educação mas alguma mãe, às vezes, vem, algum responsável, né, vem fazer algum questionamento, mas por quê? Mas outras profissões não são tão questionadas, né? É a mesma questão que vocês estão falando do cartório. Não tem, é inquestionável. Se é uma regra que sim, tem que seguir, né? Mas o mais e o porquê? Eu falo assim, mas esse porquê é junto ou porquê? Qualquer dia eu vou perguntar, mas porquê? Aí você fala assim pra ele, olha, tem 4 tipos de porquês, mas aí você me explica esse porquê aí pra poder te... Depois o porquê é um negócio... porque no inglês é muito mais fácil, né? Sim. Olha, eu não sou tão técnica do inglês assim pra falar, mas eu acho que o português é mais fácil. Sério? Você acha? Não, eu sei assim, pro cara aprender a falar bem inglês, se ele não souber português ou a língua dele do país... É porque eu não tenho habilidade com inglês, então realmente eu vejo esse muro preto assim com o inglês, mas que realmente é uma língua. Tanta não, mas eu acho o português bem difícil. Não, português é muito difícil. Eu te acompanho há algum tempo, né, na rede social, adoro seus vídeos. Mas, assim, eu vejo que tem cada coisa ali que você coloca que até eu fico assim, ai, gente, será que eu já fiz isso de errado? E olha que eu tenho
sempre estudei muito português, eu sempre quis fazer direito, então, assim, me preparei muito, vestibular na época era muito difícil, e, enfim. E aí, toda vez que eu vejo um vídeo seu, eu ainda fico assim, gente, será que eu tô fazendo isso errado? E eu costumo selecionar o vídeo, né, pra realmente tocar ali na ferida daquela pessoa, né, vou colocar algo que é uma exceção, porque a regra sempre tem uma exceção, né? Então, aí às vezes eu coloco uma lista de regras, aí vem sempre alguém, mas tem a regra tal, sempre alguém comentando, né? Porque realmente é uma língua bastante, assim, taxativa em relação às regras, e algumas regras que mudam, né, com o novo acordo ortográfico, que surgiu em 2009, e que a gente teve até 2015 para se adaptar, mas muitas pessoas ainda não se adaptaram. Acho que eu não me adaptei. Mas é difícil, né? Você coloca acento sempre numa palavra, de repente, do nada, perde o acento. Pois é, 50, né? Perderam um trema. O trema que acabou, o acento, o hífen, algumas palavras ganharam. Então, assim, é uma nova adaptação depois desse acordo, né? Mas, assim, qual foi o propósito, né, da gente pensar e trazer você aqui? Sim. Por quê? Já trouxemos mais por quê? Mais porque já trouxemos consultor de imagem, já falamos de veículo, que é uma coisa também importante no cartório, porque o português, para nós, escreventes, tabeliães, advogados, é imprescindível. Sim. Então, assim, e hoje as pessoas misturam muito o que você falou. A maneira que eu falo na minha casa, com a maneira que eu vou falar na sala de aula, com a maneira que eu vou falar no trabalho. E, assim, essa linguagem hoje de internet, ela se mistura muito com a linguagem de trabalho. Então, na hora que a gente vai redigir um texto, essa linguagem acaba ficando coloquial. Eu, quando fiz meu trabalho, meu TCC, conclusão de curso, eu tirei 9,5. Esse 0,5 lá é porque tinham partes ali que o professor falou que estava um pouco coloquial, não estava tão técnico. Mas tudo bem. Então, assim, queria saber de você, como a gente pode ajudar a separar, sabe? Porque a nossa mente hoje ela fica muito ligada à internet e é difícil, assim, sabe? Sim. A gente que está trabalhando com internet, a gente olha para a porcaria do celular o dia inteiro, aí você pensa em conteúdo, e aí uma coisa que você está escrevendo ali, daqui a pouco a gente tem que dar um giro de 360 na cabeça para poder lavrar um ato, que é um ato solene, tem ali os seus jargões, aquela coisa toda. Aquela linguagem específica. Aquela linguagem específica. Então, assim, para ajudar a gente, nossos colegas, saber de você, o que a gente pode fazer para não carregar essa coisa do coloquial pro tradicional, ainda mais pro solene, né? Que são atos solenes que a gente pratica. Que é uma questão que eu enxergo muito, é isso. Os escreventes, vou falar dos escreventes, porque somos escreventes, mas às vezes até para os próprios advogados, enfim, qualquer área jurídica, você, quando vai lavrar uma escritura, você usar muito a linguagem coloquial. Sim. E é um ato solene, tem uma formalidade ali. Sim. E existem até alguns verbos que são específicos e para deixar bem taxativo, né? Reincindir, né? Existem verbos para você não ter dúvida realmente do fato. Eu sempre falo assim para os meus alunos e até nas consultorias você quer ser bom em algo? Leia sobre. Você quer ser um romancista? Leia romances, né? Você quer ser um cronista? Leia crônicas. Então, acredito que a pessoa que quer seguir nessa carreira, ela precisa estar em contato com também textos técnicos. Além de estar em contato com os textos técnicos, também ouvir, né? Você colocar vários aspectos do seu dia a dia para o seu cérebro estar ali em comum acordo, como se tivesse um papo. Tá lavando uma louça, bota um vídeo de alguém técnico falando, né? Tá, de repente, andando na praia, caminhando, coloca, de repente, algum vídeo, algum podcast de alguém com essa linguagem específica para você cada vez mais criar intimidade. Porque eu digo que o mundo das letras é um mundo de intimidade. Se você for íntimo de uma linguagem coloquial, você vai ouvir as músicas que são mais coloquiais, né? Músicas mais do dia a dia. Agora, você quer ouvir, quer aprender inglês, ouça inglês, quer aprender francês, ouça. Então, quanto mais você transportar para o seu dia a dia pessoas, livros desse meio, você vai estar mais apto também a escrever melhor, falar melhor. E também exercício de escrita, né? Não adianta só ficar ouvindo e lendo, tem que também colocar no papel. Mas me dá um exemplo de exercício de escrita. Porque o povo já escreve diminuindo palavras
no WhatsApp. Eu não entendo nada o que os meus filhos escrevem no WhatsApp. Não, eles são proibidos de mandarem mensagem E abreviada aí, pra gente. aí a gente começou a proibir isso. Porque o cadê você, eu ainda entendo, né? Sim. KDVC. Mas, por exemplo... Um exercício, mas você diz para um adulto ou para uma criança? Não. Assim, Olha, por exemplo, de repente, mas que a gente pode para um adulto, colocar. para um adolescente... Sim, olha, o adolescente vê aquela série E que a ele ama. escrita? É escrita a caneta ou serve o digitado? Vamos nos dois. Vamos lá. Eu prefiro, eu sou muito do papel, né? Eu sou do papel, mas se quiser digitar também, a era deles é essa, não tem como a gente fugir muito, né? É verdade, você não pode também... É, muito. proibir. Mas assim, você vê algo que você goste muito, uma série, e de repente, olha, coloca no papel um novo final para essa série. Então ele vai ter que criar mecanismos de escrita para construir um novo final para aquele episódio, né? Vai estar também treinando a questão de pontuação, de ortografia. Então é um exercício que vai consolidar o que ele ouviu, o que ele leu, ou fazer um resumo de algo que ele fez. Fichamento é importante também, muito legal. Na faculdade eu fazia muito fichamento, que é a questão de você ler vários livros e o fichamento ele é diferente de um resumo. O fichamento você vai por tópicos, né? Você vai colocando ali a ideia que o autor quis transmitir. Então, eu acho que é isso. É você tentar atrelar nessa nova juventude algo que eles gostem, né? Que é a questão, de repente, de uma série, né? E colocar isso para a escrita. Entendi. Eu tenho muita dificuldade com a parte técnica do português e não tenho nenhuma vergonha em falar isso, porque, pelo contrário... Agora, eu tenho... Engraçado, né? Mas eu tenho muita facilidade de passar tudo para o papel. Eu escrevo todos os dias. Eu tenho um perfil que eu leio o livro da Bíblia, leio um versículo e em cima de um versículo eu faço... E tenho mais de 500 mensagens escritas. Porque a gente tem a nossa gramática internalizada, né? A partir do momento que a gente é bebê, vai crescendo, a gente ouve, né? E tudo ao nosso meio interfere na aquisição da linguagem, né? Então, por exemplo, tanto é que quando uma criança está num meio que fala realmente um português mais que não faz parte da norma padrão, né? Ele vai acabar reproduzindo isso. Então, apesar de você estar em contato com o texto, você está escrevendo, então você tem essa gramática internalizada. Não, isso aqui está soando errado. Acho que você já leu tanto. Não, isso aqui não está correto, né? Pois então é por isso. Entendi. E assim, e esse ato de eu começar a passar isso tudo para o papel me ajudou até, porque assim, se a pessoa, eu já até desfiz uma amizade, não desfiz não, a pessoa fez, sabe aquele cara que corrige os outros o dia inteiro? Ah, sim. Eu não sou dessas, tá? Mas eu tenho medo de te mandar mensagem. Para com isso, para com isso. E assim, eu comecei até a ficar sem graça de falar perto, porque você fala, não é isso, não, é vir, eu não sei o quê, eu não sei o que ela fala. Porra, chatura, cara, que isso? Aí eu me estressei lá, ficou chateado comigo, não fala mais comigo, o problema é dele também. Mas é uma coisa que, assim, você imagina hoje, você ficar corrigindo as pessoas a maneira de falar. Sim. Eu acho isso uma falta de educação tremenda. Sim, com certeza. Porque, assim, cada um tem o seu ambiente, né? O ambiente desfavorece muito a língua portuguesa, a gente sabe. O dialeto, se você chega no Nordeste, eu não entendo bulufos do que aquele povo fala. Olha, eu vou falar para você o que um linguista fala. O Marcos Wagner, a gente, na Faculdade de Letras, Preconceito Linguístico é o nome dele, do livro. E ele é um linguista muito famoso. E muito interessante esse livro dele, que ele fala, o mapa mundi não é um mundo. A receita de bolo não é um bolo. Logo, a gramática não é a língua. Ele difere bem, porque ele fala que a gramática é uma parte pequena da língua, que a gente precisa considerar as variações linguísticas, o que o outro tem de cultura, porque isso faz parte da língua também. Sim. Então, realmente, ele tá certíssimo, né? Quem sou eu para discordar dele? Porque a gramática é a parte pequena que a gente só que a gente é cobrado, né? Sim. Então, é cobrado no meio formal, mas que nada pode ser... você não pode julgar o outro pela forma como ele fala, pelo sotaque. Né? Pois é. Até pelo sotaque. Pelo ambiente eu que a tenho pessoa um vídeo. vive. A gente aqui do Rio de Janeiro, a gente não se liga tanto em relação aos sotaques, né? Pois é, a gente acha que o nosso sotaque a gente acha que a gente não tem sotaque. A gente acha que não tem. E aí eu coloquei um vídeo na internet, quando eu vi as mensagens. Mas é certo falar esse S
do bicho, né? Que a gente tem do Aham. biscoito, Do né? biscoito, Não, você do tá falando extra. errado, mas é certo, uma professora. Aí eu vou lá e falo, não, mas essas são variações linguísticas, isso não faz parte, isso não tem a ver com gramática, isso tem a ver com a forma que cada lugar do nosso país tem de falar. Pois vai ser é, diferente, aquela né? a cultura que está impregnada ali. Sim. Mas, indo já um pouco lá para o cartório, você ouviu, tem o Zé Jargão. Sabe o que é o Zé Jargão? É aquele cara que ele não sabe pouco de direito, acho que ele nunca estudou direito, e ele começa, não, porque indubitavelmente eu tenho que falar com Vossa Excelência que esse manifesto está escrito de forma errada. Então a gente trabalhou num cartório que tinha um Zé Jargão desse, eu ficava olhando para ele, não, veja bem, então assim, quando pegaram um documento propriamente dito e de forma inadequadamente escrito, eu não entendia bulufa. Eu falei, cara, se você continuar falando comigo desse jeito, eu não consigo nem Engravatando a língua, né? entender o porquê, o que você está querendo falar. Porque, assim, você está inventando uns negócios aí que eu não entendo Mas nada. tem muitos que falam assim. E exatamente o nosso propósito de iniciar isso tudo foi de falar numa linguagem simples. Sim. Não adianta eu chegar, ficar falando lavratura ou a sopa de letrinhas, que é ITBI, ITD e RCPN. Juridiquês, né? Pois é. Sim. Não adianta, eu tenho que falar de uma forma que todo mundo entenda. Foi isso que a gente começou a iniciar. Então, essas linguagens assim que nem a gente entende, né? E as pessoas já têm o preconceito com o cartório. E você começa a falar de uma maneira tão rebuscada, tão, assim, tão sofisticada que a pessoa acha que é sofisticada. Quer ver um exemplo? Quando você vai ao médico e está com dor de barriga, você não quer saber porque você está com dor na barriga, porque se o intestino está assim, se o intestino grosso está assado. Você quer que ele te dê um remédio e acabe com a sua dor de barriga. Ponto. No cartório ou no meio jurídico, as pessoas têm a mania de usar essas palavras com o cliente que está ali do outro lado. O cara quer apenas se divorciar da mulher dele. Não, mas o divórcio consensual pode ser feito da maneira possível, ou o divórcio litigioso. O cara, o que é litigioso? O que é consensual? Acaba querendo engravatar a língua, ou então mostrar poder através de palavras. Mostrar poder através de palavras que só mostram o meio específico dele. Não é um meio do leigo, né? Que não está inserido nesse mundo. E acaba querendo engravatar. E às vezes, eu vou dizer que tem erros também, tá? Eles botam várias palavras, a gente até percebe essa questão, essa figura, que quer colocar várias palavras, é aquela questão do elevador. Vocês já viram isso? Chame o elevador no momento até que o mesmo... Né? Esse mesmo... esse mesmo tem muito. Não existe. Não, a gente não pode colocar o mesmo para substituir como pronome. Né? Sabia? E aí o mesmo... porque o mesmo não pode substituir o nome. Né? E aí muita gente engravata a língua falando, não, porque o mesmo me disse que isso. E tá errado gramaticalmente. Né? Então, assim, às vezes as pessoas querem usar essas tipologias para poder aparecer e acabam se dando mal. Né? Então, quando o cara está se referindo a escritura foi dando entrada, mas a mesma também caiu. Tá errado. Aí, ó, você faz isso direto. A escritura, a mesma, encontra-se prenotada no... Não, a escritura é ela. Para substituir o nome é o pronome. O mesmo está errado. E muita gente desse meio usa. O quê? Exigência do registro de imóveis que vem. A escritura, não sei o que, está a mesma. Olha, querido fica a dica examinador que gosta de tacar a exigência no pobre coitado do escrevente. Acha que está escrevendo bonito e aqui, ó, não pode substituir o pronome, não é isso? Isso aí, o mesmo não pode ser ou é um ou é outro, os dois não andam juntos na mesma frase. O mesmo, ele não pode ser substituir um nome. Olha isso. Seja pessoa ou seja objeto. Por isso que essa frase do elevador é clássica, né? Que é um erro clássico. Espere até que o mesmo esteja no andar. Tá errado, o mesmo não pode substituir. Não, mas olha só,
é batata no cartório o cara se referir Você à pode ver escritura qualquer como a gramática. mesma. Ou como o documento como o mesmo. O mesmo já se A encontra. mesma encontra-se com irregularidades. Ou Sim. mesmo não pode. Tá errado. Nossa, aí você tirando Já onda, pode hein? anotar. É. Pois é, deixa anotado. Vai pensar 2 vezes antes de colocar nossas escrituras com exigência. A exigência agora tem que vir muito bem formulada. Porque se colocar, eu vou falar assim, querido, escreva novamente, pois o seu português está totalmente equivocado nesta exigência acima. Ai, muito bom. Deixa eu... Equivocado. Você sabe uma dúvida que eu tenho? Ai, Jesus, fale. Muito pouco é correto? Porque eu fico pensando assim, gente, ou São- é muito ou é pouco. São 2 advérbios, né, de intensidade. Muito ou é pouco. Ou você usa um... Eu não gosto dos 2 juntos. Então... Mas é porque é uma linguagem o quê? Dia a dia. Ah, não, tem muito pouco aí. Então Eu fico assim, eu fico para as crianças, eu sou chato. Ó, pai, é muito pouco. Eu falo, não. Ou é pouco ou é muito. Mas aí eu começo a ver pessoas Sim. inteligentes e, né, como diz o outro, letrado, falando muito pouco. Falei, né, eu acho que o errado sou eu. Mas então muito É do pouco. uso, né? Acaba que o uso exacerbado no dia acaba passando pro dia a dia de trabalho, muito pouco. Mas eu não vejo como um erro assim, um erro esdrúxulo, Ou não. mesmo é pior do que muito pouco. Esse daí eu já Gente, torço ou meio mesmo nariz. você arrebentou com os cartórios todo do Brasil agora. Ou mesmo você acabou com os cartórios. Muita gente não sabe, realmente. Eu acho que agora, quando eu for redigir cláusula de escritura, eu vou mandar por WhatsApp lá pra Raíssa. Raíssa, vê se tá manda, certo. Manda. Porque, Eu tenho, assim, olha, agora- a minha sogra, ela é audiodescritora, né? Ela faz um trabalho de audiodescrições para os Caramba, deficientes que visuais. legal. Então, ela é jornalista, ela tem uma alta, né, bagagem linguística e às vezes ela manda para mim, Raíssa, esse plural aqui de cores, né, compostas. Aí eu sempre converso com ela assim, porque realmente tem muita coisa do dia a dia que quando ela vai descrever, bate a dúvida, né? Então é legal a gente ter essa troca e tá sempre pensando na língua. Você imagina, eu já me formei no código antigo. Aí estudei português. Na e- regra, na regra gramatical da antiga Antes. ortografia. Você imagina como eu tenho dificuldade. Mas eu acho que o primeiro passo é a gente admitir, né, que tem. Não, né? Eu tenho. Eu também, às vezes, gente, não é porque a gente é mas professora que a gente não tem dúvida. Eu Eu falo tenho- para meus alunos, às vezes eles vêm com umas perguntas, peraí, vamos pesquisar juntos? E a criatividade do aluno deve ser uma coisa diferenciada. Vamos olhar no VoLP, eu adoro o VoLP. O VoLP é o vocabulário ortográfico, VoLP, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que são aquelas palavras que fazem parte da nossa ortografia. Então, quando a palavra não está ali, de repente é um estrangeirismo que ainda não foi colocado no nosso vocabulário, Sim. né? Então, mas eu sempre estou consultando o VoLP, que é um lugar certo ótimo, de se ótima achar dica. banco de palavras. Você quer, será que essa palavra já está dentro do nosso vocabulário? Aí você coloca no VoLP, você vai O encontrar VoLP lá. é um... É digital mesmo. Você coloca VoLP e pesquisa. A palavra. Sim. Agora, você falando sobre essas expressões Cara, essas expressões de cartório. estrangeiras. Não, e Ah, as estrangeiras. estrangeirismos. Sim. Que estão incorporadas no vocabulário. Você vai, às vezes, para uma reunião, você não consegue. Não, se você falar com a rapaziada das startups, eu fico boiando. Pode Olha, apertar a tecla SAP, eles nem sabem o que é tecla SAP, né? Mas assim, tem legenda, dá vontade de porque perguntar. o uso exagerado é chato, né? Você faz um lead que depois... Aí eu fico assim, porque depois do podcast, a gente começou a lidar muito com a galera da internet. Então, Sim. startup, internet, essa galera que monta startup. E assim, o linguajar... Sim. Assim, sem brincadeira, eu tenho que levar o tradutor eletrônico para poder... Eu acho, não vou. Eu sou casada com um rapaz de TI, Pois né? é, você... Que é da você tecnologia. Então ele fica falando já umas palavras lá. Eu não Nossa. entendo zero. É a questão do feedback, da call, né? Mas eu acho que tem gente que utiliza pra poder achar que tá falando chique. Mas Né, eu acho certo. que também depois vira hábito. Vira hábito, depois de uma certa... A pessoa já começa a falar de uma maneira que fica, assim, vira natural. A gente faz taekwondo e todos os professores são do Sul. Aí um dia um falou assim pra mim, se eu já não tô falando igual carioca, eu falei, não, eu tô falando igual gaúcho, cara, porque fica mais fácil eu pegar o teu sotaque do que você pegar o meu.
Continuando nas dúvidas, outro Sim. dia a Helena falou assim, pai, como é que era a pergunta? Essa frase aqui é mais ou mais? Eu falei, depende. Se o porém couber, Sim. é mais. Isso, Se mais não couber, é mais. É. Como assim? Por exemplo, mais um gol do Flamengo. Porém, um gol do Flamengo fica legal? Ela, não. Mas amanhã eu irei na casa da minha avó. Porém, acabei? Porém, amanhã... Então, pronto. Eu acho que assim, Simplificar, né? eu consegui começar a entender português dessa maneira. Porque, assim, a professora chegava lá no quadro, colocava uma expressão. Análise sintática. Cara, queria me matar esse negócio aí. Finge isso burro. Né? Sintaxe, né? Olha, eu vou te dizer que eu paguei um mico no primeiro dia da faculdade, que o professor era bambambam e a aula era de morfossintaxe. O que significa isso? Aí ele pediu pra eu ler, né? Aí eu fui ler. E aí eu falei, não, que é morfossintaxe. Aí ele falou assim, você vai pegar um táxi pra ir embora? Aí eu... Como assim? Aí eu nunca mais esqueci. Ele, não tem esse som de CS. É um som morfossintaxe. Assim como sintaxe também, né? Não sabia também. Então, assim, você tava falando do quê? Do mais? Do mais e do mais. Você vê que os vídeos até que mais bombam são essas que a gente faz associações. Isso. Que a pessoa vai lá, salva e fala, vou consultar depois, porque tá simples, eu consigo entender, né? Acho que quanto mais a gente coloca barreiras e fala difícil e usa elementos gramaticais ali para falar, realmente existem as classificações, mas os vídeos que de repente eu posto na internet eu não coloco até para tornar mais acessível, né, para quem tá aprendendo. Pois essa coisa de você fazer essa ligação é muito importante. Por exemplo, uma coisa simples no cartório era o pacto antinupcial. E aí ninguém entendia o que era pacto antinupcial, os clientes chegavam, mas você vai fazer um pacto... Gente, antinupcial, antes das núpcias. Antes, núpcias é casamento, então é antes do casamento. Acabou, todo mundo começou a entender. Sim. E aí você não precisa dificultar para esclarecer. É o contrário, né? Você tem que criar uma linha de raciocínio lógico para que as pessoas, todo mundo consiga entender. E aí, assim, você desmistifica o cartório. Sim, né? Com certeza. Outra dúvida. Eu sou um cara cheio das dúvidas. Não, mas as minhas dúvidas são as dúvidas das pessoas. Sim, com Só certeza. que elas têm vergonha de perguntar. Com certeza. Vírgula. Existe o cara que não existe vírgula para ele. É um homem sem vírgula. Mas existe também o Zé da vírgula. O cara escreve. Vírgula em tudo. É vírgula em tudo. Quando entra o raio da vírgula? Porque assim... E aí a gente pode falar da vírgula e do ponto e vírgula. Eu ia falar também do ponto e vírgula, que é tem uma pausa maior, né? Vamos lá. Então, são várias... Para o uso da vírgula, são vários tipos, né? Várias situações que você vai separar com vírgula. Por exemplo, o vocativo. O vocativo é sempre separado com vírgula. O que é vocativo? É quando você chama alguém, né? Mãe, vírgula. Você pode fazer isso para mim? Então, vai ter vocativo separado com vírgula. Diante de algumas palavras, por exemplo, por favor, ele sempre vai ser acompanhado com vírgula também. Por favor, vírgula. O próprio mais também, né? O mais, antes da vírgula. Então, existem várias regrinhas que aí eu não posso falar, só usa vírgula para isso. O problema é que tem gente que quer respirar e colocar vírgula, né? Ele tá escrevendo, respira, eu acho que aqui tem uma vírgula. Né? Então, tudo tem um porquê. Ainda mais se você tá separando orações... né, sequenciadas. O ponto e vírgula é uma pausa maior. De repente, quando você vai fazer uma listagem de itens, né? Os conteúdos da prova são... Aí você vai colocar lá. Linguagens, ponto e vírgula. Depois, os outros itens você vai separando com ponto e vírgula diante de uma sequência, de uma enumeração. Então, é importante, por exemplo, se a pessoa vai lavrar uma escritura. Sim. Cláusula 6ª, dos motivos de rescisão. Letra A, não pagamento. Ponto e vírgula. Boa. B, pronto, ponto e vírgula. Então, e aí, na última, é o ponto. E você sabe quando ele coloca o ponto e vírgula? Quando ele muda para se tiver um item 7, por exemplo. Aí ele bota ponto e vírgula para passar para o item 7. Mas eu acho que não está correto, né? Acho que seria um ponto, né? Seria o ponto para finalizar aquele assunto e entrar em outro tema. Quando você coloca cláusulas, né, num contrato, né? Vamos falar da escritura especificamente. Então, quando você coloca cláusulas, cláusula primeira, A, B, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto, cláusula segunda. Sim, aí você né? vai Seria entrar o correto. em outro tema.
Isso que eu ia perguntar. Quando eu uso o ponto final ou um ponto... Aquele ponto que Porque o continua ponto na pode mesma- ser continuativo também, Continuativo, né? é isso que eu ia falar. Pode ser continuativo, vai ser um ponto, e aí você entra em outra cláusula. Necessariamente o ponto continuativo, eu posso mudar o assunto ou Sim. não tem problema nenhum? Sim. Não preciso fazer um parágrafo diferente Não, naquele não precisa. ponto. Porque o que causa Porque muita confusão É o parágrafo. é que Quando- na escritura você só tem um parágrafo. É um texto corrido, do início ao final. Você não tem Você parágrafos. não pode fazer ponto parágrafo. Ah, então é um tipo de texto específico, né? Até porque eu não posso ter esse espaço aqui. Porque você pode incluir outra Qualquer espaço cláusula. num Porque ato qualquer jurídico espaço. pode causar... Pode ser aberto para outro. para algum tipo de fraude, para uma Entendi. Tem que ser um inclusão. texto, uma tem que ser um texto inclusão, corrido, né? para pegar uma coisa que está fora ali do nosso... do contexto daquele ato ali. Sim. Isso é perigoso, então por isso é um texto contínuo, né? Voltando rapidinho na vírgula, também a vírgula usada no advérbio. Por exemplo, primeiramente, vírgula, você deve fazer não sei o quê. Sim, mas é facultativo, você sabe? Ah, é? Porque só depois de 3 palavras que é obrigatório. Por exemplo, hoje, eu quero começar uma frase utilizando hoje. Ah. Hoje, eu fui à ginástica. Hoje eu fui ao podcast. Isso, hoje eu fui ao podcast. Então, esse hoje eu não preciso colocar vírgula. Agora, se o meu advérbio tiver mais palavras, assim, não o advérbio, mas a estrutura for maior, aí você precisa colocar vírgula, mais de 3 palavras. Exemplo, deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. Hoje pela manhã, vírgula. Fui ao podcast. Aí teria vírgula. Mas não necessariamente sempre vai ter. Aí, se você quiser colocar na sua cabeça que você vai sempre separar, você pode colocar também que você não vai estar errando. Né? Agora eu recebo muitos e-mails assim. Bom dia, vírgula. Tá certo essa vírgula depois? Sempre recebo, seria boa tarde. Bom dia, seria o ponto, né? Um ponto de exclamação que você tá bom dia, você tá felicitando alguém, que a pessoa tenha um bom dia. Então, bom dia, ponto. Tá finalizando um assunto. Aí depois você vai falar o assunto. A exclamação, ela tem uma regra também. Não tem? E outra coisa, o bom dia, quando você fala o artigo na frente, tenha um bom dia, esse bom dia com hífen. Que você está substantivando o bom dia. Misericórdia. Peraí. Aí eu vou cortar os pulsos agora. Peraí. Bom dia com hífen. Se ele for substantivado com um artigo na frente, ele tem hífen. Gente, Aí eu não tive um bom dia hoje. Esse bom dia, eu não tô falando, não tô te dando bom dia, eu tô falando... Tô dizendo do meu dia. Sim. Aí esse bom dia é com hífen. É como o porquê quando é junto com o acento que ele é substantivo. Isso, é quando o porquê também é substantivado e ele é junto e acentuado. Você tá. Gente, a escritura deve ter 2.000 erros de português. Eu tô preocupada aqui. Quando a Raíssa me ligar, eu vou falar assim, olha, desculpa, eu vou passar pro meu amigo te atender, que eu não vou poder te atender, não. Vou mandar para ela, olha, segue a minuta para sua análise gramatical. Então, até porque, assim, no nosso meio, eu tô te perguntando a pontuação, porque ela pode dar margem a uma interpretação diferente. Uma vírgula arrebenta com uma cláusula, ainda mais ali onde está escrito valores e, enfim. Eu tô imaginando a escritura aqui e tô te fazendo as perguntas, porque são lógico. coisas... É o nosso cotidiano. Aí, beleza, a gente começa ali com a escritura, saibam quantos, tá apresentando, fala do dia, e aí começa a descrever as partes ali. Qualquer pessoa que está transferindo um direito ou uma propriedade, ela é outorgante. Numa escritura de venda, ele é vendedor. Numa escritura de cessão, ele é cedente. Numa escritura de dação, ele é... Tá vendo essas palavras? Essas palavras são bem específicas. Na doação, ele é o doador. Doador. Sim. Aí ela falou que teria que ser outra palavra, você perdeu o voo. Em vez de outorgante, ser cedente. Enfim, e aí eu também, a gente não entra no mérito, porque eu não sei se ela queria mostrar trabalho, que não encontrou nenhum erro ali, mas isso eu puxei só porque me veio à cabeça esse momento. E aí a gente descreve toda a qualificação. Mas você vê o poder de uma palavra, né? O que eu tô te falando, me perdeu um avião.
Sim. Perdi um avião por causa de uma palavra. E assim, aí vamos lá, a escritura, porque é uma coisa cotidiana nossa. Então vem ali toda a qualificação das partes, tal, e vem... Agora você tem que dizer se a pessoa ali tem Politicamente exposta. Eu estou te falando tudo isso porque eu vou chegar na vou parte... tirar uma dúvida do imóvel. Do imóvel, eu vou chegar no valor, tá? Valor. Extenso, né? É isso que... Bom, você já até respondeu, nem... Por extenso sempre e reais também, colocar do lado, porque se colocar o número, pode ser acrescentado um 0, né? Pode ser, não sei, isso tudo pode ser algo que pode ficar abrangente, né? Pode ficar aberto. Então, sempre escrever por extenso valores em documentos oficiais, assim. Rapaz, esse podcast é bom demais, porque você aí está aprendendo hoje sobre português. Sua escritura vai melhorar muito. Você vai poder... Não pode cobrar mais caro, não. Você vai poder chegar para o seu cliente e apresentar um trabalho melhor. De excelência. De excelência. Porque se você usa a Document, você já tem um trabalho de excelência. Se Pois você é. melhora o seu português, você tem um trabalho de mais excelência. Você assiste esse podcast, você recebe tudo isso na sua casa sem pagar nada por isso. Mas, assim, essa coisa do valor... Aí tenho outra dúvida, tá? Cara, eu podia ficar aqui com você até amanhã, tá? Ai, meu Deus. Eu falo pelos cotovelos, eu tenho muitas dúvidas. Em português eu tenho muito. Aí, assim, as pessoas têm a mania de colocar esse valor por escrito em caixa alta. Caixa alta é uma forma rude de... Aquela letra Porque grande. geralmente em escritas narrativas, a caixa alta, se tiver num diálogo, é um grito, né? Pois é, isso que eu estou perguntando, é um grito. Mas dentro de um um contrato? contexto de contrato, Não vejo tem nada por a quê. É só ver. para chamar É atenção. só pra pra chamar atenção mesmo. Mas no WhatsApp. Você tá gritando? Aí é diferente, né? Ainda mais quando você realmente repete uma vogal, você tá querendo dar aquela ênfase, né? Qual? Ou seja, você tá querendo gritar. Então Qual minha é mãe que eu só escolho? vive gritando comigo, ela só me escreve em caixa alta. Deixa eu tirar uma dúvida que a gente... quando a gente recebe uma certidão do imóvel, vou falar dos amigos do Você registro vê de que você imóveis estava de novo. preocupado com a pauta? Até agora, a pauta eu nem passei pela Eu pauta. vi a pauta. Eu olhei a pauta e falei, ai, meu Deus. Até agora você está aí muito confortável. Eu Sim. falo para a pessoa, só vem, porque Vem o pra assunto... conversar. vem O pra assunto bater rende, né? Como eu falei no início. O quê? Ainda mais sobre língua portuguesa, mas pode continuar. Não, e aí vem lá... A certidão. A certidão. Né? Vem a descrição do imóvel, que é uma coisa super importante pra gente, que depois eu vou voltar nesse ponto sobre interpretação. Mas lá na descrição do imóvel, né? Aí vem assim, apartamento, número tal, do bloco tal, que vai ser construído na rua tal. Ou tem outros que vêm, construído a rua tal. Construído. Ah. A gente sempre tem que olhar o verbo, né? E se o verbo pede a preposição. No caso aí, construir, eu construo algo aonde, né? Então, tem esse aonde aí, tem a preposição a. Por isso que pede o acento grave. Construído a rua tal. Aí tem a crase, certo? Preposição mais artigo. Isso. Aí você sempre precisa, para você ver se você vai usar o acento grave, você precisa olhar o verbo. Isso. Quando, né? era, Se o quando verbo- eu era pequenininha, falava, pergunta pro verbo. Aí eu ficava, gente, mas o que o verbo vai me falar? O professor Mas aí, sempre falava por isso que pergunta pro a verbo. frase é assim, construído o quê, aonde, né? Se o apartamento for o apartamento, construído o apartamento. Não precisa da preposição, né? Ou se fosse uma palavra feminina, construído a casa, não vai precisar da preposição. Mas em algum lugar, aí você tá vendo a preposição aí? Sim. E aí é por isso que precisa da acento. Então seria, foi construído o apartamento tal, 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 na rua tal. Seria isso? O na é porque é em mais a. Então é Isso. na. Nesse caso aí é na, né? Porque aí já tá falando do local da rua. Isso, aí tem uma contração. O na a proposição em mais o a. E tem a contração e fica na rua, tá E certo? qual, qual estaria certo? Seria o na, ou foi construído na rua tal, ou foi construído a rua tal? Na.
Nesse O na- caso aí é na. Construído em algum lugar e não tem o A mais A aí. Não vai caber o A com crase. Tá Muito construído importante, porque na... tem muita... Então, mais uma vez, os amiguinhos do Registro de Imóveis têm que prestar atenção que vem muita certidão escrita. Apartamento tal, construído, a rua tal. Vocês encontram O quê? assim? Não, é o que mais. Não. É o que mais tem. Olha só, se a gente fosse descontar os erros de português que vem numa certidão, o cartório ia ter que pagar, devolver o dinheiro todo pro. Vocês têm revisora? É. De português? É. Não tem. Só a IA. Que é um recurso, né? E é um recurso que a gente tem e que a gente tem que usar realmente com sabedoria, né? A inteligência artificial hoje em Mas dia. o problema é ficar viciado nisso. Sim. Porque você pode fazer o prompt, a pergunta, né? Lá vem os termos em técnicos inglês, da galera. Você faz lá o prompt, que é perguntar, o comando, o cara vai falar assim da internet, não, burro, prompt não é pergunta não, é como, tá bom, comando, a pergunta, enfim, eu não sou desse meio. Você escreve da maneira que for. Quero que você seja minha assistente em língua portuguesa. Escreva para mim um tal. Esquece, acabou. E ali o cara vem, copia, cola e manda. Mas você sabe que os textos estão ficando tão rasos, né? artificiais, né? Que Pois- a pessoa já vê o texto, já vê. Ih, foi escrito por IA, né? Pois é, assim, aqui eu gosto de fazer as edições, né? Aqui nós somos o Equipe, faz tudo, né? Convida, Sim. faz Sei balinha, como manda é que é. fazer, corre pra cá, corre pra lá. E agora tem umas IAs que fazem umas edições. Pra quem não tem ninguém, pra quem precisa Sim. colocar, eu acho até legal. E aí eu fico vendo assim, cara, é isso que você falou, é tão raso, é tão... Às vezes você tá na correria, você precisa colocar um vídeo no ar, mas quando assim, eu pego pra fazer, o profissional quando pega, que é do meio, e aí coloca o sentimento dele ali, na hora que vai escolher a música, na hora que vai escolher as imagens, na hora que vai escolher a passagem de tema, e realmente os textos têm ficado assim muito rasos, assim. Foi o Salomão que teve aqui que falou sobre Eu acho que tem no sobre IA. Instagram, não tem uma parte que vem escrito assim, feito por IA, IA, né? ele porque pede acaba para marcar. acaba a identidade de um texto, né? Quando você É. escreve um texto, uma legenda para algum post, você tá colocando um pouco da sua identidade ali, da sua escrita, né? Do que você quer passar pro Sua outro. emoção. Da sua emoção. Aí quando você utiliza IA para poder agilizar o seu dia a dia, eu não sou contra. Mas eu acho que você tem que personalizar um pouco o seu texto, a sua... Até para ficar sua com a marca. sua cara, Sim, né? Porque sim. assim, pô, ele tá escrevendo ali. Num texto jurídico, é claro que já tem todas as regras e as normas e as palavras super rebuscadas que tem que se usar. Mas num texto, num e-mail, sei lá, na hora até que você faz uma petição lá para falar com um juiz, num requerimento, para falar com o examinador, eu acho que você pode tirar a dúvida com a IA. Assim, será que Sim, de repente uma cláusula, você quer E sugerir assim, uma nortear cláusula? também, né? Às vezes você quer começar a escrever e você não sabe por onde começar. E aí você coloca ali, me dê subtemas para minha Isso. escrita. Aí ela vai te dar isso, vai abrir teu horizonte para você começar a ter como se fosse uma inspiração. Isso. Né? Isso eu uso muito. Isso eu costumo usar, tipo, tem que fazer uma cláusula. Cria uma cláusula. Aí eu pego aquela ideia e aí eu consigo traduzir para o que eu quero. Sim. Que às vezes é isso, falta Eu inspiração. acho que é isso. A gente tem que utilizar a nosso favor essa tecnologia, Sim. né? Sem deixar de colocar a nossa personalidade, a nossa... né? Pois é, e você que fica usando IA aí, sem saber bulufas do que tá... Né? Porque a pessoa vai usar o IA e não tem conhecimento técnico daquilo que tá pedindo para a IA escrever. Não sabe nem pedir a IA. não verdade. sabe nem pedir, porque a IA responde, mas tem que saber pedir. Então, muito cuidado, principalmente com textos jurídicos, com coisas... a galera aí que tá se formando agora e tem preguiça de escrever, tem preguiça de ler, que o pessoal tem uma preguiça incorporada, Sim. que é assim... Tem os seus alunos, você pegou me fala aí, me conta um pouco... Olha, realmente Qual é um desafio, a idade né? deles? Eles têm 11 anos. A idade da minha filha. Eles estão finalizando um ciclo, que é o do Fundamental 1, indo para o Fundamental 2, né? Então, assim, realmente é tudo muito, muito acessível, né?
os vídeos, a informação tá muito, assim, o mundo tá muito globalizado. Mas é incentivo, é um desafio. Até para nós, que somos adultos, né? Você parar tudo, agora eu vou ler meu livro, né? Tentar se desconectar de celular, de tudo agora. E eu acho que é isso, é incluir na rotina desses adolescentes esse momento. Olha, agora você vai ter um momento de que você vai ter que ter escolhe um livro que você goste para você ter esse exercício. No início pode até ser na base da obrigação. Mas depois isso pode virar um hábito, né? Eu lembro que quando eu era pequena, tinha leitura programada na escola. Sim, a gente tem projetos. Mas eu, pela quantidade que eu tinha e pelo que eu vejo hoje, eu acho até que diminuiu um pouco. Acho que é o grande desafio das escolas, né, contemporâneas, é você trazer o aluno, é você ter projetos de leitura semanalmente. Para quê? Para que ele leia, depois escreva sobre, conte sobre, porque a oralidade é muito importante, principalmente nessa fase que eles estão de adolescência, né? Você conseguir se expor. Então, às vezes, nas minhas aulas, eu até falo, desencosta do quadro, apresentação de trabalho, né? Porque eles vêm e encostam no quadro. Não, desencosta do quadro, tira a mão do bolso. Né? Ainda mais você que estudou. Né? Você precisa estar ali para apresentar. É sua linguagem não verbal, né, nesse momento. Cumprimenta a turma, né? Bom dia, hoje nós vamos falar. Que eles já querem. Como essa coisa do imediatismo e do nervoso. Hoje nós vamos falar sobre. Né? Não, cumprimenta, né? Fala sobre o tema. Organiza, né, o cérebro com as informações que você quer passar para quem vai te ouvir. Porque daí para frente, eles no andar deles, eles vão ter que apresentar muitos trabalhos. A oralidade vai ser... Eu acho que tinha que ter uma disciplina na escola para oralidade. Né? Para você... Hoje em dia, o adulto ele precisa muito se destacar também na oralidade. Né? Então, hoje, acho que tinha que ter. Total. Com a internet, hoje, se você não... eu tenho vergonha de falar. Então, amigo, você nem entra na internet. Eu tenho vergonha de... Tudo bem, ninguém é obrigado a ser espontâneo e natural com câmera, com conversar, com falar. Para mim é mais fácil porque desde que eu me entendo por gente, eu sou músico. Então, desde criança, eu vou a lugares, subo em palco para tocar, para falar. Então, isso para mim. Mas para ela é muito difícil. Como para mim... lavrar um ato é muito difícil, entender? Até porque eu não fiz direito, não fiz porque eu não quis fazer. Mas assim, eu sei que no meu trabalho eu preciso, pelo menos, né, para não ser um profissional, qualquer profissional que hoje, inclusive, as pessoas defendem que o escrevente tem que... Eu concordo, tem que saber fazer uma prova, o cara tem que saber português, o cara tem que saber um pouco de... O cara, pelo menos, tem que saber o que o código de norma e os provimentos atuais. E aí eu acho importante também ter uma boa escrita. E aí a escrita vai entrar nesse meio. Sim. E eu vou dizer para vocês que quando eu fazia o curso de formação para professores, né, eu tinha que dar uma aula e eu era avaliada, né? A professora ficava lá atrás e era aula para as crianças mesmo. Eu lembro que na minha preparação dessa aula, a professora fazia a gente escrever tudo que a gente ia falar na aula. Aí a gente colocava boa tarde, aí entre parênteses. Espero que eles respondam. Todas as perguntas norteadoras da aula, tudo que a gente ia falar, teria que estar naquele plano de aula que estaria na mão dela, lá atrás. Então, assim, foi uma escola para mim. Porque você se apresentar e você saber... É lógico que quando eu sabia que eu fugi do que estava lá, do que estava escrito, eu contornava, voltava. Então, a gente está falando sobre isso e voltava no assunto. Então, tem várias formas de você fazer uma apresentação oral e você conseguir, né? Você pode escrever, como tem gente que o cérebro na escrita consegue decodificar. Tem gente que é com palavras-chave, que vai escrevendo as palavras-chave para poder falar. Então, assim, são técnicas que não tem como muito fugir do papel, né? Da caneta, da escrita. Eu sempre gostei muito de resumo. Porque eu tinha muita dificuldade de estudar sozinho em casa. Então, na sala de aula, eu sentava lá na frente, o professor falava e eu ia anotando pontos, e até assim. Sim. E dali eu conseguia, em casa, pelo menos, ficar focado naquilo. Agora, se eu tivesse que pegar o livro para ler, ela já tem o talento de estudar. Tem pessoas que nascem com esse dom. É dom, sim, tá? É dom. Eu
eu conseguia, assim, fazer, anotando esses pontos, igual você falou, e chegava em casa, tá, então é isso. Então, Olha, porque você se eu sabe que parar- você falou dom agora? É. Eu estava apresentando um trabalho na pós de neurociência. E aí eu falei essa palavra. Falei, não, porque pessoas nascem com dons. Aí a minha professora pegou. Marta, que ela é a referência em neurociência no Brasil. Pô, que legal. E a Marta Helves, ela chegou e falou, Raíssa, deixa eu falar uma coisa. Você agora é neurocientista. Você não vai usar dom. Você vai usar habilidade. Porque nós nascemos com habilidades. E aí eu peguei e falei assim, mas porque pra neurociência, essa parte de dom, que é onde a gente fala, a gente vai pro É uma coisa divina, pro divino. É o né? divino. E é aí, o quando eu divino. falei na apresentação, só que a apresentação minha não estava falando de, né? Era de neurociência. Ela falou, habilidade, nós temos habilidades e tem pessoas que recebem essa habilidade e desenvolvem. E tem outras que não. Então, pra ciência, habilidades. Então, eu peguei isso, eu ouvi você falando dom, é lógico que Não, eu acredito também no dom. Né? Mas eu não ia discutir isso na aula, né? E aí quando ela falou também da habilidade, eu achei interessante essa nomenclatura. Olha aí, Não, duas é palavras, né? Que a gente acaba associando a diferentes âmbitos, né? Porque se você fala em dom, você vai pro divino. Você está associando ao divino. Se você fala em habilidade, você associa a situações mais científicas do corpo, né? Do que você pode, do que você não pode. Interessante, não é? Muito interessante. Muito legal. Eu vou sair daqui hoje, eu vou ficar Olha, meia hora pensando em todas as besteiras que eu já falei e já escrevi. Quando a gente começa a falar de cartório e resolve montar isso tudo aqui, aí fala assim, Cristiano, você fala isso toda hora. Eu falo, porque acho que na neurolinguística, a repetição é uma... Sim. Não é? Não é? É Você importante. repetir tudo aquilo que você fala, te ajuda a aprender. Mas eu gosto de aprender por repetição, até porque eu sou músico. Então eu Sim. pegava lá uma partitura para eu tocar, eu tinha que repetir aquilo 1000 vezes. Sim. E quanto mais eu repetia, mais natural ficava. Quanto mais eu repetia, o músico ele estuda desse jeito. Então eu repito, quando a gente começou a fazer o programa aqui, vamos chamar tal, tabelião, tal. Mas eu falei, cara, a gente pode ser um pouco mais. O que mais está ligado ao cartório sem ser só os funcionários do cartório? Porque assim, a nossa área envolve tabelião, escrevente, advogado, corretor, aquela coisa toda. Mas aí, um professor de português, cara, isso é essencial. A gente trabalha com escrita. Sim. A gente passa a informação para a pessoa através de um papel. Na verdade, eu falo que a gente transcreve para o papel aquilo que é a vontade da pessoa. A vontade dela com as normas que nós somos obrigados a estar ali. A escritura tem todo um rito ali. Então, trazer você aqui para tirar esse monte de dúvida, igual o pessoal de imagem, tô correndo atrás de um psicólogo para falar. Pensa num povo deprimido e ansioso. É muito problema, gente. É muito problema. Então, assim, muito bom ter você aqui, porque isso acrescenta pra caramba, assim, para as pessoas, ajudar todo mundo. Na verdade, a gente acaba fazendo um ecossistema, né? Porque dentro de uma profissão você tem e o português N maneiras a tudo. Desde você muito importante, né? falar no WhatsApp, você assistir um jornal, uma série, você mandar... Hoje ninguém manda mais carta, mas um e-mail. Você trabalhar, né? Tudo envolve português. Sim. E as pessoas não dão a importância que deveriam. E eu, quando eu cheguei na faculdade, fiz faculdade de música, aí, foi a primeira aula. Na verdade, foi no mesmo dia, né? Eu entrei na sala, tô vendo um cara assim, eu falei, esse cara tem cara de músico, não. Que aula é essa? Português. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Não, português. Você vai ter 4 anos de português aqui. Ai, que legal. Não sabia, não, que tinha. Legal, português. A minha primeira aula de português na faculdade, óbvio que, né, eu ia ter português mesmo, já imaginava, mas eu não imaginava que ia ser como foi a primeira aula. Você fez o quê? Direito. Direito, sim. Era um português específico? É o português? Então, depois do primeiro período ano, né? Porque na minha faculdade, no meu tempo, ainda era por ano. Sim. Bafo caso. Mas eu imaginei isso. Português, claro, português jurídico. A minha primeira aula eram as palavras no quadro, com aquele tracinho para você completar, se era com X ou com CH. E assim, o que mais me chocou, a primeira palavra era chuchu. CH, né?
E eu falei, gente, como numa faculdade de Direito a pessoa não vai saber escrever chuchu? Não, e quando aí que você tinha vai gente que encontrar errava. chuchu também dentro do contexto do direito, né? Mas para você ver a falta de conhecimento. Sim. Porque tinha gente que ainda escrevia errado. É por causa da Xuxa. Mas é muito importante mesmo, né? O português realmente ele é a porta de entrada de qualquer pessoa, né? Em algum lugar você vê como ela fala, como ela se comporta. É muito importante você ter essa informação, né? Você ser curioso mesmo para... essa palavra aqui, eu vou pesquisar, né? Eu acho que é isso. A curiosidade que os jovens hoje têm de entrar no, sei lá, nessas plataformas, TikTok, né? Para ver vídeos, tinha que ter para estudo também, né? Isso aí. Ai, será que é por isso que é tão importante também ditado na escola, não é? É uma Sim. coisa que Eu é fazia, bem lá de trás, tinha mas... Sim. Ó, ditado, assim, eu sempre tive muita dificuldade com a gramática. Mas redação era um negócio que eu adorava, porque minha mente dá o tema. O que você fez no final de semana? Caraca, eu escrevi assim, ó, folha da frente, a folha Eu de trás. não sou tão criativa assim, mas a minha pontuação, o meu... Agora a pontuação. Eu não vou falar que é bem feito, porque eu tô até com medo, Não, sabe? lógico que é. Mas A eu- gente sabe quando a gente é bom, né? Mas é porque assim, eu estudei fora da escola na época do segundo grau, né? Eu Sim. ainda fiz mais cursos complementares de escrita, redação. Eu tinha uma amiga que também ia fazer direito, e aí todo curso de redação e português que ela via, vamos fazer. Aí a gente ia e fazia. A gente é amiga de escola, assim, e passamos alguns anos sem nos ver e depois fomos almoçar. E assim, parecia que tinha um mês. Ela falou, amizade é uma coisa esquisita, né? Porque você parece que tem uma semana que eu não te vejo. Mas eu me lembro muito em um desses cursos que tinha uma frase, voltando lá na vírgula, que era assim, uma andorinha só não faz verão. E aí você tinha que usar uma vírgula para mudar o sentido da frase. Ai, me arrebentou. Se fosse pra mim, já me arrebentou de vez. Sim, isso aí. porque a vírgula, ela muda tudo, né? Ela pode mudar todo um contexto. E aí, sob forte impacto emocional, né? Eu me lembro dessa frase até hoje, que aí era uma andorinha só não faz, aí vírgula verão. Tipo, vocês verão. Então, assim, é uma coisa que tem muito mais do que 20 e poucos anos, enfim. mas que me marcou. Uma outra dúvida que o pessoal também deve ter é: letra maiúscula inicia uma frase ou sempre depois de um ponto, mas tem suas exceções, que eu sei. Por exemplo, Sim, nomes próprios, sim. estados, capitais, países. Dia do livro. Dia Nacional do Livro Infantil, por exemplo. O D maiúsculo, N maiúsculo. Dia do professor. D maiúsculo, P maiúsculo. Porque ela sempre pega no meu pé que a gente faz referência a livro, muito a livro e folha dentro de uma escritura, né? Aí ela fala assim, esse livro aí é maiúsculo e não pode ser abreviado. O abreviado é que eu acho feio mesmo. Mas tem algumas existe alguma palavras, existe tem alguma- algumas abreviaturas que são feias, né? Realmente que não são nem... Num texto de uma escritura, você Sim. visualmente é muito mais bonito, elegante. Eu acho que aí você demonstra excelência quando você põe livro. É que nem aquela questão do atenciosamente, que teve até um vídeo meu que boa, viralizou. boa. A questão do atenciosamente, eu lembro que eu tive um diretor que falou assim pra mim, ele era também formado em português, né? E eu falei, é AT.TE, né? Não é ATT. Aí ele, sim, mas pra que a gente vai abreviar o atenciosamente? Porque é quase que uma falta de educação, você abreviar a abreviatura de... Porque você está mostrando que você está atenciosamente. Então, se você realmente está atenciosamente, pela etiqueta, você escreveria a palavra toda, né? Atenciosamente. Então, depois que ele falou isso para mim, eu até pensei, olha, nunca mais vou abreviar atenciosamente. Como é Agora que é? eu também. Peraí. Não sei se você olhar por esse lado. Eu boto ATT, vírgula, meu nome embaixo. Não. A Eu tô abreviatura... falando outro erro. É AT.TE, né? A abreviatura de AT.TE. Isso, que muita gente já erra no dia a dia. Mas essa questão de abreviatura, você mostra, é uma linguagem que parece que você está realmente, que é uma coisa corriqueira,
né, do dia a dia. E é quase que uma incoerência você abreviar a abreviatura de atenciosamente. Eu penso assim, comecei a pensar junto com ele dessa forma. Porque se você tem atenção, está atenciosamente, escreve tudo. Aí depois disso, eu nunca mais abreviei. Sempre coloquei inteiro. Nunca tinha pensado Vou nisso. passar a colocar obrigado no lugar do atenciosamente. Mano, é melhor, né? Mas se você quiser abreviar at.te. Ah, não, então a ATT tá errado. Tá. Eu não vi essa. Putz, eu faço isso direto. Está errado. E muita gente comentando. Eu Eu faço, né? Pois é, são vícios que acabam. Entram de uma maneira corriqueira mesmo. Sim, sendo normalizados. E normalizado. Normalizados. Agora, pior do que erro de português, Ah. que também é um erro de português, eu acho que a concordância verbal é o que mais agride, né? Vamos lá. Hoje em dia, as pessoas não têm mais concordância. Primeiro que elas já discordam de tudo. E a concordância para concursos públicos, verbal e nominal, é uma das questões que mais pegam em concurso também, para os concurseiros. Amiguinho, agora eu vou ajudar você. Vou tocar na sua ferida. Eu vou fazer você aprender a falar desgraça desse supermercado certo de uma vez por todas. O tal do açaí. O açaí me arrebenta. Você sabe o que é o açaí? Não. É o supermercado. Ah, Você deve conhecer ele como açaí. Sim. Mas por que chamam esse mercado de açaí? Eu não entendo. Por É um favor. nome próprio, né? Primeiro vamos começar que é um nome próprio. Vamos começar com o nome próprio? Eu acho que é por causa da fruta. Vamos lá. Sim. A fruta está escrito açaí com acento agudo no i. Não é isso? Oxítono Isso, terminado aí. I. Isso. Isso, assim, lá na quinta série que ensina isso, não é isso? Aham. Eu falo para todo mundo. Aí vem o mercado escrito açaí com 2 S e o acento agudo tá lá no i. Sim. Eu não sei de onde. O infeliz, ele olhou para aquilo e falou açaí. É estranho mesmo. Por que se o acento agudo tá no mesmo lugar? Não, e aí você sabe que eu vem dou aula disso no cartório, aí né? você vem pra questão dos nomes próprios. O meu nome é Raíssa, né? Então Aham. deveria ter um acento no i, Sim. né? Não tem. Aí ficou Raissa. Só que aí a minha mãe não colocou, não quis colocar, e aí vem pros nomes próprios essa discussão. Lógico que é correto que os nomes próprios também sigam as regras gramaticais, sim, de pontuação, de acentuação, sim. Mas como é uma coisa mais aberta, né? Hoje em dia a gente tem tantos nomes olha diferentes. só, mas outro dia eu tirei uma foto. Eu tô no engarrafamento, trânsito parado, eu olho lá, tá o açaí. Não é. E tá lá, eu falei, gente, será que não tem um ponto? Eu parei pra ler. Aí eu falei, vou olhar pra ver se não tem um acento agudo no i. Sim. Tava lá o acento agudo no i. Mas que rabo de... Sempre esteve lá. Quem é que Sempre chama de esteve lá. açaí, né? Por quê? Eu conheço, um monte. Então você que fala açaí, pelo amor do Senhor, é açaí, independente se é nome próprio ou não, tá ali o acento agudo mostrando que é oxítona terminada em i. Não é isso? Então, querido, é regra de português. Pode ser próprio, pode ser fruta. Aí eu já fiz lá no cartório, escrevi açaí. Falei, lê que tá aqui. Açaí. Aí eu botei açaí embaixo com acento, né? Com 2 S. O que tá escrito aqui? Açaí. Falei, Aí eu apaguei tudo de novo. Aí escrevi açaí sem acento. O que tá escrito aqui? Açaí. Eu falei, e aqui embaixo com acento? Açaí. Eu falei, não, tá vendo? Isso É o vício uso, né? de linguagem. É É o o uso. vício, É o vício de linguagem. Os dois são açaí. Respeita a pontuação. Porque assim, a pontuação terrível de você não usar pra mim é o acento agudo. Ele arrebenta tudo. Coloca um acento agudo num E pra ele virar E no meio de uma frase. Eu, escrevendo esses dias, mandei para uma cliente, só vou estar no cartório amanhã e quinta, por exemplo. Sim. Só que na hora de eu escrever, o corretor da Apple, que já ajuda, né? Já te derruba. Entrou acento agudo. Ela, não, Cristiano, hoje não é quinta não, hoje é quarta. Muda. Vira verbo. Olha isso. Vira o verbo. Aí eu falei, não, desculpa, amanhã... Não, ela falou assim, amanhã não é quinta não, amanhã é quarta. Eu falei, você me desculpa, eu não quis dizer que amanhã é quinta. Foi que a bênção aqui saiu o acento agudo e eu não vi. Sim. Então, ainda bem que eu lembrei do açaí, que eu vi com o negócio do açaí na cabeça aqui. Então, por favor, açaí. O dono do mercado vai, né, ficar feliz de ouvir açaí e não açaí. Sim. Mas isso é muito corriqueiro, assim. Mas sobre os acentos nos nomes próprios.
Sim. Isso Fica muito aberto, né? faz diferença, porque hoje... Faz na hora que a pessoa que não te conhece lê. Eu acho que no alemão, os nomes alemães com trema fazem diferença. Aqui no Brasil... Mas assim, aqui, por exemplo, quando vem a letra maiúscula, né? Sim. Que não aparece mais quando você tira uma identidade. O José sempre teve acento agudo. José, acento agudo. Não vem conheço mais. um monte de Josi. Porque aí... sim. Nas identidades, por exemplo, não vem mais. Não querem colocar o acento. Não sei, os Mas órgãos... vem cá, o João, ele continua com o acento dele. Por que não tira o tio do João? Vai Porque ficar o João, o tio, ele não é um acento. O tio é um sinal gráfico. Sabia? Gente, eu sabiam? agora... Eu vou botar assim, a tela cinza, sabe, na edição. Eu vou ali fora, na Melhor é a varanda cara, me jogar. Peraí, melhor a peraí, cara de peraí. vocês olham um olhando pro outro. Assim. O tio... E o acento circunflexo, não é? Não, acento é o acento circunflexo. Acento, na língua portuguesa existe o agudo, né? O acento agudo, o acento grave, que é chamado crase, né? crase. O fenômeno da crase, que é identificada pelo acento grave, e o acento circunflexo. Agora, o tio, ele é um sinal gráfico que dá essa nasalização, né? Pro João, né? Mas ele não é considerado um acento gráfico. Mas, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Tirando os professores de português, acho que ninguém... As pessoas têm a certeza que o tio é Um acento. um acento. Então, depois de Plutão ser rebaixado, não ser mais planeta, o tio, ele não é mais acento. É só um quê? Um sinal gráfico. É um sinal gráfico, o tio. E isso tem vindo de algum lugar? Quê? Você sabe de onde veio isso? Olha, eu não sei. Pois é igual o trema. É A o que trema está determinado nas gramáticas. O trema é acento gráfico também, ou não? O trema saiu, né? Saiu, né? Por exemplo. O trema, eu acredito que era um sinal. Mas assim, o trema era um sinal... Era um sinal, não, era um acento, perdão. Era um acento. Era um e acento. aí saiu... Pois é, mas 50, eu duvido que alguém, tirando da nossa geração pra cima... Bom, se bem que depois mudou ali em 2008. Foi quando 2008 que foi a mudança da ortografia. Foi 2009. Foi 2009, né? Mas assim, eu lembro, eu escrevia muito 50. Sim. Com o trema. Eu também, eu lembro criança escrevendo também, adolescente. 50, já. Qual outra palavra tinha trema? Pinguim. Pinguim. Deixa eu lembrar outra também. Como que era bem... Mas continua falando pinguim. Sim. Só não tem o trema. Eu acho que os gramáticos viram que não era necessário. E para unificar a língua portuguesa... E para unificar com o português, né, lusitano. Eles tiraram. Hífen, você falou que bom dia tem... Vamos lá. O hífen são várias regras, né? São Por exemplo, o guarda-chuva tem ou não tem hífen? Antigamente... Não, guarda-chuva continua. Continua. Antigamente, por exemplo, dia a dia. Essas palavras que têm um termo de ligação, sim, né? Elas perderam. Pé de moleque. Tinha hífen, né? Verdade. Então, todos que têm um elemento de ligação o dia a dia, pôr do sol, eles perderam, né? Então, são uma das regrinhas, né? Aí outras foram... tem uma outra regra que juntou tudo e acrescentou o S, se inicia com S. Por exemplo, mini saia. Agora é mini saia, tudo junto com dois S, né? Então, são várias regras do hífen. E é isso, estudar, né? Escrever para poder se acostumar com essa nova ortografia. Micro-ondas, né? Que tem hífen agora e era tudo junto. Separou com hífen, então... Você tá aqui, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Ai, meu Deus. Fale-me. Não, eu tenho que fazer, porque essa coisa de linguagem neutra para a língua... Eu acho que isso não vai mudar a vida de ninguém. Você não acha que isso é uma... Lembra que eu estava falando do linguista que falou sobre os usos, né? Eu acredito que a linguagem neutra, a gramática não está de acordo. Sabe a questão é que é o uso, né? Se realmente o uso... É que nem o vossa mercê. O vossa mercê virou você, né? Por causa do uso. Verdade. Então, a atualização da língua, a língua é algo muito vivo, né? Dizem que a língua muda, a cada 20 anos ela vai se atualizando. Em plena mudança, né? O voz me ser virou você. Verdade, quem sabe mais à frente o você não vai virar o ser. Porque ninguém mais fala, né? Você vai lá, você foi. Você não... Então pode ser que aconteça essa redução,
né? Agora, a questão é mais ideológico Do viés ideológico do que o gramático, do que o que tem a coerência, porque né, gramatical. Porque quando... Me corrige se eu estiver errado, porque eu não sou bom em português, mas algumas coisas eu lembro. Sim. Porque quando você mede na linguagem neutra, você atinge o artigo que a língua diz que ele é definido, não é isso? Sim, é a questão do neutro, né? O gênero neutro que falam. Mas se o artigo é definido, ele não é, o artigo não é indefinido, é definido. É o a, os, as, não era isso? É que o gênero neutro, ele já estava, no latim, ele já está dentro, né? Da nossa divisão. Essa que é a explicação gramatical. Então, se já está dentro, para que criar esse gênero neutro, né? Então, realmente, e se acontecer, né, de mais à frente, realmente muito o uso ser exagerado, constante, aí a gente teria que estudar novamente, né, essas novas nomenclaturas, até para poder dar aula, até para poder, Sim, né? aí depois... Mas aí é uma coisa do uso mesmo. Eu vejo como mais uma ideologia do que algo realmente palpável gramaticalmente. E você falou do latim, né? No âmbito jurídico, em especial no cartório, a gente usa muitas palavras em latim, né? Boa. Acaba a gente usando... O direito, eu também estava dando uma lida em relação a isso, que não é da minha área, mas eu estava lendo, que o direito, ele nasceu no direito romano. Romano, né? Que em Roma, a base da língua de Roma era o latim. Então, não é algo que foi de um dia para o outro, né? Habeas corpus, essas palavras, essas expressões, não é algo de um dia para o outro. Foi algo, historicamente, foi agregado. Tanto é que ninguém quis fazer a tradução dessas expressões. Uhum. Porque já ficou algo normalizado, como a gente estava falando aqui, do uso. Sim. Né? Habeas corpus significa em português tenha o corpo. Assim Habeas como corpus. Então, acabou que isso não foi... próprio terreno, próprio da coisa, que são os débitos de IPTU e condomínio, que as pessoas acabam discutindo muito. Ah, mas eu comprei na data tal e essa dívida de IPTU é de antes da minha compra. Mas não importa, porque ela é uma dívida própria da coisa, próprio terreno. Outra que é muito usado, principalmente no uso capião, é o animus domino. Sim. É você ter a intenção, você se mostrar como dono. Sim. Então, isso é muito usado. E aí, são expressões que a gente usa no corpo da escritura, por exemplo. Sim. E aí, quando a gente vai usar, ela obrigatoriamente tem que estar com algum destaque, porque não é... assim, tipo, geralmente vem itálico, né? Eu ia falar isso agora. Geralmente vem itálico, porque como não pertence à nossa língua, mas é o que eu disse, é algo secular, né? Essas expressões, elas vêm lá da Roma, né? De Roma, do direito lá, da base do direito. E é por isso que foi entrando e realmente eu acredito que tem que ser em itálico mesmo. Para que tenha um destaque da diferença da nossa língua. Para que chame atenção, né? E tem também a cláusula constituinte, né? Fica sempre lá no final. Eu tô tentando aqui lembrar as palavras que costumam aparecer numa escritura, né? Então, isso acaba que o leigo lê e fala assim, meu Deus, o que é isso? Pois é. É o que Não acaba... precisava. Não precisava. Mas eu acho que é porque tem essa carga de história mesmo, dessa solenidade, de ser uma linguagem, um português específico, né? E aí, para diferenciar, eles usam essa linguagem. Por exemplo, e aí é importante estar a expressão em itálico. Sim. Sim, sempre. E deixa eu te falar, você está falando de palavras, a gente está falando do gênero neutro que, né, pode ser que venha a mudar, enfim. Uma palavra que as pessoas falam muito, e eu acho hoje que já virou até verbo, que é deletar, né? Vou deletar você da minha vida. Que é um verbo que veio do inglês, né? Mas virou verbo mesmo. Eu acho que sim. Incorporado a gente tem que pesquisar no Volpe. Se tiver lá no Volpe deletar, eu acredito que é porque tem usaram você vê, o delete é uma tecla, deletar, né? Para você apagar. Sim. Então, o deletar é o que me chama mais atenção. Também vai virar verbo. Oi? Printar. Printar daqui a pouco, porque tá tão no nosso dia a dia, né, de print. Mas tá errado isso, né? É screenshot. Isso não é printar.
Printar é mandar imprimir. Print... Se você falar Eu não pro sou cliente... especialista em inglês, mas é porque tá no dia a dia digital da gente. mas né? não fale pro seu cliente que ele tem que fazer um screenshot do documento, porque ele não vai saber o que é. Fala printar. Não, o screenshot é da tela, que é screen, né? Você vai tirar, é um tiro da tela. Mas aí é uma fotografia, uma coisa normal. Assim, aí não tem tanta coisa. Mas é screenshot. O printar, e a gente vai pegando as coisas e vai no final virar sai. Mas essa questão é porque a tecnologia vem de lá, né? iPhone. Se você for olhar nossas palavras do dia a dia, né? Sim. iPhone. O inglês, ele tá muito inserido dentro como língua da... dominante. Né? Uma língua que é de um país que é subdesenvolvido Sim. e que está sob o domínio de um país mais poderoso. E isso é normal acontecer, essa aquisição de palavras do inglês. O problema é o exagero disso, né? É você acabar numa frase, no dia a dia, você usar 5 palavras em inglês e tem substituta para isso. Né? Tem uma palavra no português. Sim. Eu acho que quando não há substituto, eu acho que realmente é imprescindível você acabando usando shopping, né? Shopping. Que é, vou ao shopping. Ninguém fala vou ao centro comercial, né? Então, shopping é uma que já também tá inserida no pois é. VoLP. Mas shopping no inglês não é shopping. Então, eu tava vendo exatamente um vídeo de um professor mall. de inglês que mall. ele, inclusive, fala sobre isso. Quando Então, o da cara- onde surgiu o shopping? Quando o cara vai shopping, ele vai comprar. Shopping é como se fosse um verbo comprar. Tem o ING, né? Tem um gerúndio ali. Sim. Tem no present continuous. É o present continuous? Não- Enfim, eu posso estar falando... Depois eu chamo o professor de inglês De também inglês, pra vir aqui. Pois é, e aí ele falava exatamente sobre isso, sobre palavras que a gente usa O shopping no português é mall. com um significado e que, na verdade, em inglês ele é outro. Show. Show, É concert. Sim. Então, assim, show pro mim é mostrar. Show me. Me mostre. Né? Então, assim, mas eu gosto pra caraca, tanto do inglês quanto do português, apesar de ter a minha certa dificuldade. Aqui no nosso programa tem um momento que a gente pergunta pra quem tá sentado Ai, aí. meu Deus. Tipo assim, o convidado pergunta. Pode fazer a pergunta que você Eu posso quiser. fazer. Ai, meu Deus. Você é host nesse momento. Poxa, se eu soubesse, eu trazer uma listinha aqui. Você tinha que ter me colocado isso lá na Pois ata. é, eu tenho que atualizar, porque te manda um convitezinho e depois eu te mando o endereço e manda depois um bannerzinho com 2 perguntas do final, mas essa não tá aí, eu tenho que atualizar. Aí seria uma pergunta sobre cartório. Não, sobre o que você sobre a quiser, gente, livre escolha. Então vou fazer sobre como a gente escreve. Então, qual foi o desejo de vocês quando vocês começaram a criar, né, esse canal aqui na internet? O que vocês almejam com isso? Eu sei que é levar a informação, né? Mas quais são os projetos futuros do casal notorial? Boa pergunta. As pessoas fazem essa mesma pergunta de maneiras diferentes. Sim. Né? Eu vou deixar ela começar, porque se eu começar, ela não vai falar. Fala, Ana. Não, vou tentar ser breve, então. Não precisa ser breve. Não, temos assim, tempo. quando a gente começou mesmo somente no intuito de levar informação. Ponto. Era isso e a gente não vislumbrava mais nada. Só que, nesses pouquíssimos meses, a coisa está tomando uma proporção que a gente não imaginava. E aí, além do cartório, a gente está vendo como tudo que a gente vai fazendo, a gente pode, sim, ajudar mais pessoas. Aí todo mundo fala, mas vocês estão fazendo isso por dinheiro. Gente, todo mundo gosta de dinheiro. Não é falar que não. Mas eu só faço por dinheiro se eu acreditar no que eu estou fazendo. Bom, até agora eu não ganhei dinheiro com isso. Mas, por exemplo, eu anuncio uma plataforma para que as pessoas possam usar para atender os clientes. Antes de eu anunciar, eu usei. Então, eu anuncio porque eu acho que vai fazer bem para todo mundo. Para quem está do lado de cá, para quem está do lado de lá, e isso vai trazer
proximidade, agilidade, excelência no trabalho, que eu acho que tem que ter. E aí, quando eu te faço tantas perguntas de português, é que eu acho que eu posso melhorar muito. Ah, mas você já estudou? Mas a gente aprende todo dia. Sim. Talvez um vídeo seu tenha me tocado em alguma coisa que eu fazia errado. E aí eu não posso melhorar. E olha como você, me ajudando, Sim. eu ajudo tantas pessoas. Sim. Então, isso é o que eu acredito. Assim, aprendi que eu pensava desse tamaninho e agora eu estou vislumbrando um mar de coisas, tanto de profissão até, como de ajuda. E aí eu acho que a gente pode sempre, todo dia, melhorar, ler uma página de um livro, assistir mais um vídeo. Você falou sobre ouvir o que você, né, que vai te inspirar. Então, para quem vai andar, eu costumo muito assistir aulas quando eu estou caminhando ou correndo. Sim. E aí você falou uma coisa. Então, a pessoa, às vezes, eu vou correr, em vez de ouvir um funk com um português chulo, por que não põe uma aula para ouvir? Então, todo mundo hoje, com a internet, tem o poder de melhorar muito e de forma gratuita. Sim. Né? Sim, com certeza. Bom, vou complementar. Sempre me incomodou muito eu não estar acompanhando o que vem acontecendo no mundo. Por exemplo, eu estou vendo todo mundo caminhar para o digital. E isso para você que está aí, querido. Se você não caminhar para esse mundo, por mais resistência que você tenha, eu tenho resistência, eu tenho vergonha, você será atropelado, independente da sua profissão. É sério. A pandemia ela trouxe uma realidade para o mundo que acelerou um processo, né? Vou mudar a palavra, não trouxe uma realidade não, acelerou um processo que ele ia acontecer naturalmente. Só que, acho que 10 anos, eles pegaram, 10, 20 anos e acelerou em 2, 3. Então, eu sempre quis fazer algo diferente, algo no digital, e eu ficava assim, caraca, vamos ter que fazer alguma coisa, vamos mudar de profissão, vamos mudar disso aqui. E o seu propósito está bem debaixo do seu nariz, só que você não vê, você não enxerga. Por quê? Porque você acha que tem que fazer algo mirabolante para poder mudar, dar uma volta de 3. Tem casos? Tem. Mas até esses casos acontecem de forma natural. A pessoa começa, o Cristiano trabalha no cartório. Mas ele foi fazendo um podcast, daqui a pouco o cara virou produtor. Tem outro ramo, né? Porque essa sempre foi minha essência. Eu estudei minha vida inteira para isso. Eu sou músico desde que eu me entendo por gente, eu trabalho com produção desde que eu me entendo. E eu adoro fazer isso aqui. E o que é produção? É dessa garrafinha d'água, a falar com você, a entregar o produto final, a mostrar você feliz lá quando recebeu. Então, assim, falei, não, Ana, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos gravar. Amigos ficavam dizendo. E eu ficava, vamos gravar o quê? E que eu vou falar de cartório na internet, gente? E a questão de pioneirismo também, né? Porque são poucas páginas que falam. Eu acho que eu nem conheço outra página que fale de cartório. E cartório realmente tem uma demanda, né? De dúvidas, de... E quando fala de forma chata. Sim, Então, assim, aí começou com a ideia da caixinha e aí veio a ideia do podcast quando já eu não estava aguentando mais. Porque, para mim, não, assim, legal, respondi a caixinha. Eu não tô te falando isso por causa de seguidor, porque aquele negócio, para mim, estava me ocupando, estava me irritando e não andava. Aí veio a ideia do podcast. A caixinha que você diz é do Instagram. Aquelas caixinhas de pergunta. Todo sim. mundo bota a caixinha. Sim. Eu acho até legal. Eu sempre boto a caixinha de pergunta. Todo dia tá no nosso story lá. E as pessoas, de vez em quando, continuam mandando perguntas e tal. Mas com o advento do podcast, aí você vai falar assim, podcast está saturado. Cara, o podcast ele não vai acabar. Ele pode mudar. Sim. Porque, na verdade, isso aqui é videocast. Isso é videocast, que começou na pandemia. Sim. Porque podcast já tem há muitos anos. O podcast, o que é? A gente aqui, sem vídeo. Batendo. É rádio.
Tô ouvindo, É. Voltou, né? Eles gourmetizaram É. o rádio. E essa Né, palavra no podcast, bom, até onde eu entendi, ela veio da mistura do broadcast, que já era, eu não entendo muito de broadcast, e o iPod. Então vamos fazer um podcast. Juntou o iPod, que só era áudio, né? É o Sim. pai do iPhone, Sim. com o broadcast. Então virou podcast. Se eu falei alguma coisa errada e alguém souber se tá certo também, depois coloca no comentário, porque eu gosto de aprender isso aí. também. Então, assim, eu acho que abriu uma porta pra gente falar do nosso trabalho, né? De uma maneira bem simples. Porque eu sou um cara simples, eu não sei falar rebuscado. Eu sou assim 24 horas. Ela é assim, então a gente juntou a expertise dela, até a parte técnica, com a minha expertise nisso aqui, que sempre foi produzir. E, cara, eu fico muito feliz, porque as pessoas têm respondido, porque não adianta você ter 1 milhão de seguidores se ninguém engaja com você, Sim. ninguém fala. É. A gente tem ali 9 mil, caraca, e todo mundo fala. Eu acho isso muito legal. Sim. Pode xingar. Tem uns perfis lá que vai lá só pra falar mal da gente. Aí eu deixo o cara ficar falando mal, coitado. Às vezes não tem nada pra fazer na vida dele e ele fala mal. Mas a maioria vai e discute. Pô, você serviço público tem que ser de graça, tem que ser pago, não tem que ser pago. Pelo menos estamos gerando um movimento. Existem outros podcasts de cartório. Alguns, não sei se são muitos. Mas falam da parte técnica. A gente está aqui para falar para todos. Sim. Todos. Então, eu acho que... E as pessoas têm se identificado. E isso deixa a gente muito feliz. Porque é uma maneira... abre portas. Sim. Se eu te falar que isso aqui não abre portas, eu estou mentindo. Eu não sabia o quão de portas isso aqui vai abrindo. E a gente consegue dar informação para as pessoas que às vezes não têm condições de pagar. Às vezes o cara vai lá pagar uma consulta com um advogado. Não estou tirando o emprego dos advogados. Não, até porque são os maiores parceiros. São os maiores do cartório, parceiros nossos. são os São os advogados. Mas às vezes a pessoa quer resolver uma demandazinha, uma coisa pequena. Clientes nossos falam assim, caraca, eu ia ligar para vocês, mas eu vi lá no vídeo e já tirei minha dúvida. Então, já poupou até o meu tempo. Sim. Né? E a gente preza muito nisso, do comportamento, tanto do cliente quanto dos funcionários. Então, a gente, né, gera um movimento da empatia extrajudicial. Sim. E esses dias a gente recebeu um comentário muito legal, assim, que impactou a gente, que era que a capacidade de vocês produzirem conteúdo seja maior do que a capacidade do CNJ de promover provimentos. E eu falei até que ia mencionar o nome dele, porque eu achei isso tão legal. Tão legal. Legal mesmo. Muito legal. Eu acho que é Ailton, o nome da pessoa que mandou. E aí, assim, dentre tantos, né? É Ailton Santana. Cara, um abraço. Obrigado aí pelo carinho. Foi muito legal esse comentário. Dentre tantos que entram, às vezes, só para xingar, para falar mal, porque não é uma questão de você não concordar com o cartório. As pessoas podem entrar. A gente As recebeu pessoas têm o comentários. direito. Eu acho que isso está errado, por isso. Tá tudo Ótimo. bem. Então, olha, eu acho que não tá por isso, mas acho que você tem razão naquilo. Então é para a gente debater. Né? Não é, mas aí entre tantas críticas você recebe um elogio, isso faz diferença também. Faz. E pra gente, assim, ter pessoas como você aqui, que, pô, se predispõe. Tudo bem que eu o dia que me convidarem pro podcast, eu vou ficar super lisonjeado. Eu fiquei. É, Eu falei, nossa, que legal. Eu acho que é porque isso, a internet abre portas, como você disse, né? E eu acho que o seu trabalho, as pessoas têm que conhecer o trabalho que você faz. A oportunidade... E, gente, olha, eu falo, eu não sei, não é falsa modéstia, não, mas eu sou uma professora comum, né? Mas que tantas professoras que estão aí que atrás, podem nas ajudar. salas de aula, mas que acabam, por causa do seu dia a dia, da sua correria, não expõem sua prática, né? Eu comecei também, na pandemia, colocando os vídeos, né? Paródia do uso dos porquês. Eu comecei a colocar, porque eu falei, gente, eu preciso chegar, né? Isso aí. Chegar nas casas. Mas eu acho que você deva continuar. E todo mundo que vem aqui, eu gosto de incentivar e motivar as pessoas. Eu acho assim, isso faz parte do evangelho, das boas novas. Com Eu, como certeza. cristão, eu preciso falar para você que o que é legal e o que é bom, para você fazer também. Sim. Porque se você fizer, olha quantas pessoas você vai ajudar. Sim. Olha,
E, É mesmo. e a web é isso aí mesmo, é uma teia. Vamos voltar lá pro inglês, cara. Que eu te conheço, você me conhece, que liga o outro, que liga Que o vai outro, que liga o outro. ligando. E assim, a internet, ela é 99% bacana, só que o 1% dela é bem Destrutivo. destrutivo, ele é destruidor. Então a gente tem que fazer esses 99% alavancar. Ficar mais Então, em evidência. todos sabe? que vêm aqui, aí eu já teve aqui um advogado, o cara, pô, excelente em hold. Falei, cara, você precisa falar isso para as pessoas. Porque assim, a gente não. Quando você não pensa no dinheiro, você pode ter certeza que você atrai ele. Quando você só pensa nele, esquece. Esquece. Mas a pessoa diz assim, mas eu tenho muito dinheiro. Cara, você só tem dinheiro, cara. É. Pá. E Você as precisa pessoas hoje multiplicar isso, só né? pensam em dinheiro. Já falei, dinheiro é bom. É bom, cara. Sem dinheiro não compra essa aguinha, sem dinheiro a gente não paga aqui o horário do podcast, não paga, né? Não paga nada. Mas eu acho que é muito além do dinheiro. Muito, muito além. Então, volte para a internet. Tem um cara lá que fica com a sim. plaquinha. Você já viu o cara da plaquinha? Não, quem? É um professor de português, que ele escreve tudo na plaquinha, não fala uma palavra. Sim, acho que eu conheço essa página, sim. Eu tô afastada um pouquinho, alguns meses. Então eu espero que você saia daqui super motivada para voltar. Sim, a fazer mais conteúdos, né? Eu Isso. fico mais nos stories, mas agora eu vou produzir mais, vocês vão me inspiraram de alguma forma. porque assim, os stories é para quem te segue, né? Sim, não acaba Eu que vou não... te falar como consumidora do seu perfil. Eu acho Que muito faz legal. falta. Pois é. Eu vou passar a ser mais constante. A dúvida que as pessoas tiram com a gente são as dúvidas. Olha quanta dúvida você tirou aqui. Esse Sim. negócio do mesmo. Gente, Sim. isso é um erro crasso que as pessoas mesmo. cometem sem saber. Bom, Bom. eu tô muito feliz de estar aqui. Eu queria agradecer vocês pelo convite. Primeiro podcast, né? A gente Vai nunca ser o primeiro de esquece. muitos. Amém. E a gente marca pra você. Daqui a pouco a língua muda, você volta aqui pra falar da. Ué, porque o idioma, com eu não sei, que a língua, ela, a cada 20 anos, ela se atualiza. Sim, palavras novas são agregadas. Meu avô né? falava, vou banhar-me. Vou me banhar. Sim. Meu avô falava assim, eu vou tomar banho. Mano, que não, quando você toma, você bebe água. Assim, não é banho que você toma. Meu avô tinha esse negócio. Meu avô era chato com o português, sabe? Sim. Eu lia muito. É porque o que eu digo, rende muito. Eu tenho um primo que mora em Portugal e às vezes a gente conversa e vê as diferenças. Mas lá as mais mudanças. pequeno é certo, né? Não. Não? Não, mais pequeno é errado, de qualquer jeito. Só em espanhol eu falo para meus alunos, né? Que é mais grande em espanhol é certo. Ah, é? No gramaticalmente, mais grande. Aí eles, como? É uma língua parecida, mas que Sim. tem as diferenças, né? Pois é. Então, indo pro final, queria te agradecer e saber. A gente se pergunta sempre o que lhe motiva a continuar dando aula de português. Ou que Sair motiva ou que- todo dia. Que a motiva. levantar. Eu acho que é a transformação, né? Eu vejo, às vezes, os vídeos de alguns alunos no vestibular, lá no final, né? E aí você saber que tem algo de você ali, né? Que você ajudou. Tem um tijolinho ali que você colocou, que você ajudou na construção da escrita, na construção, não só da língua portuguesa, né? Mas não só de conteúdos, Sim, mas do ser. sim. Né? Porque a gente, quando está em sala de aula, a gente é sobre conteúdos também? Mas a gente também forma muito a questão dos valores, né? Do que é certo, do que é errado, a forma de falar com o outro. Então, acho que qualquer sementinha que você coloque ali, de alguma forma, você vai fazer diferença. Porque existem professores que ficam na nossa memória, né? Verdade. De adultos. Eu Então- gosto muito dos professores que passaram pela minha vida. Um beijo para todos eles. Foram importantíssimos na minha formação. Os meus também, e eu tenho... meus filhos estudam na escola que eu estudei. E eu tenho muito orgulho que eles vão ter um professor de português que foi meu professor. Ah, legal. E que hoje eu vejo como ele fez diferença na minha vida. Sim. Então, é uma coisa assim que me marca muito. É muito legal. E a questão da internet também é uma coisa que expande muito, né? Sim. Eu recebi uma mensagem do Nordeste. Ela ia fazer um concurso para professora também. E aí ela me pediu ajuda. Ela me passou o edital. E aí do concurso dela, que era a parte de redação, né, de português. E eu dei algumas aulas para ela particular online. E assim, depois ela falou, nossa, muito obrigada, eu me saí super bem. Então, é você sair Tá vendo? do lugar, do seu lugar A ali. internet tem esse poder.
tem esse poder. Então, eu acho que é isso. Eu vou trabalhar todo dia com essa sensação de que eu posso fazer a diferença, né? E aí? Aí a gente costuma perguntar se tem um caso Essa engraçado. Deve ter, no português. Você já falou do elevador, né? É. Eu já estava até satisfeita, mas... Eu tô pensando aqui, mas você em sala de essa aula... foi no banner, qualquer coisa. Não precisa ser só engraçado, não. Pode ser uma Pode coisa ser assim triste, que tenha te curiosa, marcado. diferente. Assim, pô, isso me marcou. Isso é uma coisa que me... Não foi engraçado, mas no começo da minha carreira, lá nos primeiros anos de sala de aula, eu lembro que eu tive um problema com uma palavra. 2 mães falaram, uma falou que era paroxítona, a outra falou que é proparoxítona, aí ficou aquela discussão. E aí elas trouxeram dicionários diferentes e realmente eram autores que tinham visões diferentes sobre aquela palavra. Um autor considerava, se eu não me engano, a palavra funcionário, que era uma paroxítona, e o outro que era proparoxítona. Realmente, alguns autores lusitanos consideram como proparoxítona. E aí ficou aquela discussão das mães, né, na minha frente. Eu falei, mas vocês estão vendo? Até os gramáticos divergem, né? Até os próprios gramáticos divergem. Então, é normal, é natural só a gente evitar colocar essa palavra, no caso, hoje em dia é proparoxítona aparente, que quer dizer que dá um nome. Em avaliações, mas na época não tinha, né? Sim. Então, foi uma questão corriqueira, assim, que aconteceu. Como era o início de carreira, fiquei meio nervosa para resolver, sabe, a situação. Mas é isso, eu acho que a gente tem que ter humildade em tudo que a gente faz e mostrar quando a gente sabe, quando a gente não sabe e procurar sempre acertar. Eu sou de boa de perguntar, eu tiro dúvida com todo mundo, o que as pessoas chegam para mim e falam assim, pô, posso tirar dúvida? Eu falei, se eu souber e puder, com certeza. Às vezes eu não sei. E quando eu não sei, eu falo, não sei. E tá tudo bem. E outra coisa, às vezes a pessoa tem uma ideia, uma visão que é diferente da sua. E por que não elogiar aquela visão? Sim. Né? Sim. Poxa, você teve essa visão. Cara, que legal. Eu não tive, mas você teve. Ótimo. Parabéns. Acho que tá faltando isso hoje em dia, né? Essa questão de elogiar o outro. Sim. Nossa, você fez falta. Sabe? Palavras positivas. Eu acho que falta isso. Pois é. Também. Mãe de aluno deve faltar bastante com essas palavras, né? Olha, eu vou te dizer que não, sabia? Olha, graças a Deus, a gente tem muitos feedbacks positivos e é muito bom você ouvir, né? De que a criança tá evoluindo, o adolescente tá conseguindo produzir. Bom, suas redes sociais. Minhas redes sociais. Quem quiser aprender português. O meu lema é: aqui comigo você aprende português todos os dias, não com tanta frequência. Mas agora eu vou começar a postar mais. Isso aí. @prof. Raíssa Lotti. No TikTok também, Prof. Raíssa Lotti. Tá bom, depois você me manda por escrito isso, fica mais fácil pro editor. Sim. E o nosso, vocês já sabem, @Casal Notarial. Né? Em todas as plataformas. Spotify, TikTok, Instagram e YouTube. Meu Deus, já esqueci do YouTube, onde a gente sobe nosso programa. Eu tava deixando para você falar. O YouTube é a novidade. YouTube agora também na Apple Podcasts. Mas lá é somente áudio, lá é podcast raiz. Lá é conteúdo assim exclusivo, porque dá um trabalho entrar nesse negócio. Mas é muito legal. É bom, é aquele aplicativozinho roxinho que tem ali no seu iPhone que ninguém liga para ele. E que tá ali, tá disponível. E tem vários podcasts legais lá dentro. Muito bons. Para ouvir, inclusive, quando estiver andando, fazendo exercício, em vez de ficar ouvindo besteira, sim. ouvir um podcast. Ouvir algo produtivo. Né? Gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigada, até o próximo. Casal Notarial.